Então, agora nesse terceiro exercício, ele fala sobre equações do segundo grau, que são as funções do segundo grau que a gente tem estudado, tá? É que ele coloca um texto, que é a equação do segundo grau, né? Na verdade consiste a resolução de uma equação ou de uma função do segundo grau, consiste a gente determinar o valor em x, que ao ser substituído nessa igualdade, vai torná-la verdadeira, tá? Esse resultado em x que a gente vai descobrir são chamados de raízes da função, tá? Que muitas vezes pode ser que a gente encontre duas raízes iguais, duas diferentes, ou pode ser que nem exista uma raiz, né, que ao ser substituído vai tornar essa igualdade verdadeira, tá? Daí não vai existir raiz real para que isso aconteça, tá certo? E só lembrando, né, que sempre quando a gente tiver o x quadrado, a equação, se existir as raízes, ela sempre nos dará duas raízes, tá? Podendo ser iguais ou não. Então, olha só, o item A, ele é dado por essa função, x² menos 5x menos 4x menos 5 igual a zero. Para que a gente consiga descobrir a raiz dessa função, a gente tem que usar a formulinha de Bhaskara. A formulinha de Bhaskara é x menos b mais ou menos raiz de delta por 2a, em que a primeira raiz é dado por mais raiz de delta e a segunda raiz será menos raiz de delta. E aí, para que a gente calcule esse delta, é o b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então essa daqui é a nossa formulinha de Bhaskara, tá? Para a resolução de uma equação de segundo grau. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir o delta, tá? Então, olha só, delta é o b ao quadrado. Então, b ao quadrado é todo o número que está na frente da letra x na primeira potência, então, inclusive o sinal, menos 1, menos 4 ao quadrado. Menos da fórmula, o 4 também faz parte da formulinha do discriminante, vezes o item A, é todo o valor que vai estar na frente do x quadrado, que como não aparece nada, a gente sabe que quando não aparecer nada ele vale 1, vezes o B é aquele que não tem a variável x, então, inclusive o sinal negativo, menos 5, tá certo? Então agora é só a gente efetuar as contas. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos vezes menos virou mais, 4 vezes 1 vezes 5, 20. Daqui a gente consegue calcular que o discriminante vale 36. Então, por que a gente tem que calcular, começa primeiro pelo discriminante? Porque se esse discriminante for um valor igual a zero ou maior do que zero, a função vai ter duas raízes, tá? Se ele for um valor menor do que zero, a função não terá raiz real e a gente para por aqui, tá? Mas nesse caso, continuando aqui, então a gente tem a primeira raiz, x1 é menos b, mais raiz de delta por 2a, e aí a gente substitui os valores. x1, então, o menos, o b vale menos 4, mais raiz de 36, dividido por 2 vezes o a, que a gente viu que vale 1. Então, dessa conta aqui, a gente tem menos com menos mais, raiz de 36 é 6, 2 vezes 1, 2. Daqui a gente tira que a primeira raiz, então, 10 por 2 vale 5. Certo? A segunda raiz, mesmo procedimento, né? Só que agora a gente vai usar menos raiz de delta por 2a. Então, substituindo também os valores, serão os mesmos valores, né? Com exceção aqui na frente da raiz que será negativa, por 2 vezes 1. Então, a gente tem aqui 4 menos 6 por 2. Vai ficar menos 2 dividido por 2, então a gente vai ter essa raiz, o valor menos 1, tá certo? E aí o resultado dessa raiz, então, dessa equação, você pode colocar ela como um S, solução, ou um V de verdadeiro, e coloca sempre a menor raiz entre elas, não importa que o x2 deu menos 1, não interessa, tá?
aqui você sempre coloca aqui o menor e depois o maior valor encontrado. Tá ok? Esse aqui foi o item A, né? O item B é o mesmo procedimento, tá? Então vamos lá. Item B é dado pela equação 4x2 mais 8x mais 6 igual a zero. De novo, começando a calcular pelo discriminante, delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, olha, substituindo os valores, o B seria 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o 4, que é o A, vezes o C, que vale 6. Fazendo essa conta aqui, a gente tem 8 ao quadrado, então dá 64, menos 4 vezes 4, 16, vezes 6, 96, olha só. Então a gente tem o delta negativo, menos 32. E como apresentou um delta negativo, a gente simplesmente não continua mais a equação. A gente escreve não existe, esse E contrário cortado, não existe raízes reais. Tá bom? E o item C, por sua vez, ele é formado pela seguinte expressão, aqui, ó, equação x ao quadrado menos 5x igual a zero. Essa é uma equação reduzida da equação do segundo grau. Você pode resolvê-la por Bhaskara, do jeitinho que nós fizemos aqui o exemplo, o exercício A, igualzinho, tá? Ou então, nessa equação reduzida, a gente vai transformar essa subtração em um produto, tá? E a gente vai colocar, como assim transformar em produto? A gente vai pegar uma variável x e sempre pega aquela que tiver a menor potência entre elas. Então aqui é o x2, aqui seria o x1. Então você coloca lá o x em evidência, e aí quando você coloca o x em evidência, é como se você estivesse tirando um x desse x quadrado e esse x aqui da frente do 5. Então olha só, esse x quadrado é x vezes x, né? Tirou um dele, passou para frente, sobrou apenas o outro x, tá? Então esse x quadrado, ó, é x vezes x. Um dele está aqui na frente. Então, a partir do momento que a gente tirou um, colocou lá na frente, sobrou o outro. Está aqui, a gente transcreve aqui dentro do parênteses. Menos. A mesma coisa, olha, esse 5x, o x a gente tirou ele daqui, colocou lá na frente, ficou 5. E igual a zero. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tem duas igualdades aqui. Então a gente vai pegar o que está fora do parênteses, que nesse caso é o x, e vai igualar a zero. Já descobrimos a primeira raiz dessa equação. E aí depois a gente vai pegar o que está dentro do parênteses, x menos 5, e também igualar a zero. Dessa forma a gente chegou aqui numa equaçãozinha em que a gente deixa número de um lado, letra do outro. Então esse menos 5 passa para o outro lado, invertendo a operação, 5 negativo vira 5 positivo, tá certo? E olha só, conseguimos então descobrir a segunda raiz. Então, a solução desse exercício, S ou V, tá? Qualquer um dos dois, é dado pela primeira raiz que vale 0 e a segunda raiz que vale 5. Tá bom?